Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te agradeço por sua palavra e te agradeço pelo seu Espírito que nos conduz e nos ensina. Eu te agradeço por essa noite e eu peço que agora o Senhor venha falar conosco. Que a cada um de nós o Senhor traga a sua palavra e a sua mensagem. Que o Senhor use agora este texto lido e atualize-o no nosso coração conforme a sua vontade, conforme o seu Espírito. Assim que eu ore isso, peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, um clássico da nossa história cristã, da experiência cristã, eu quis mais uma vez ler com vocês e refletir essa noite nessa pequena mensagem antes de participarmos dessa mesa de celebração. Esse salmo me ensina, e sempre que eu vou a ele, muito aprendo, não importa quantas vezes já tenha lido, ele fala muito ao meu coração. De modo geral, fala com cada um de nós sempre que buscamos e o lemos. E esse salmo ele é uma declaração de fé das mais profundas e importantes da Bíblia, da vida. E ao ler esse salmo agora, reler, colocar o meu coração disponível para Deus, para aquilo que Ele poderia nos falar essa noite, eu fui me lembrando que este texto, ele fala, ele descreve um lugar onde eu quero chegar. Ele descreve uma experiência de vida que eu quero ter. Ele descreve uma espiritualidade que eu sempre busquei, sempre norteou as minhas buscas, a minha leitura, a minha exposição e o meu desejo. É muito importante a gente lembrar para onde é que a gente está indo. É muito bom a gente lembrar de quais são os nossos objetivos existenciais mais profundos e verdadeiros. É muito bom a gente lembrar para a gente mesmo, porque de vez em quando a gente esquece. O dia a dia, a correria, as lutas, as perdas, as dificuldades da vida me fazem esquecer disso daqui muitas e muitas vezes. Eu fico que nem barata tonta, perdido no lance, olhando para a vida e dizendo, para onde é que eu estava indo mesmo? O que é que eu estava fazendo? Era isso mesmo que eu queria? Era para onde eu estava indo? Era aqui mesmo? Era essa vida que eu estava querendo? Era isso que eu estava buscando? E isso vai acontecer comigo e com você muitas vezes na vida. É por isso, inclusive, que o Evangelho ele é feito de memórias e lembranças. Aliás, a ceia que nós vamos celebrar daqui a pouco, ela é um memorial. Quando Jesus Cristo estabeleceu a ceia, ele falou assim, façam isso em memória de mim, porque ele sabe que a gente esquece. É por isso que ele falou, lembrem-se, rememorem, tragam novamente à memória quais são os fundamentos da existência de vocês. Então eu leio esse texto, e ele é um dos textos que, quando vou para as Escrituras e encontro, me lembram de quais são os fundamentos da minha existência, de quais são os fundamentos da minha fé, de quais foram as orações que eu fiz desde a minha infância e adolescência, de para onde eu estou indo de verdade e do quanto eu já me perdi nessa caminhada e eu preciso então voltar, preciso lembrar. Essa noite, enquanto falo sobre o Salmo 23 para vocês, eu também faço um pronunciamento público, talvez até gravado, eu não sei se vocês estão cometendo essa loucura de gravar, e não sei se vão cometer a loucura maior de postar isso depois, mas está lá, é público. Nós precisamos fazer pronunciamentos públicos. Eu queria que hoje você me ouvisse como um homem que está afirmando publicamente aquilo que quer da vida e aquilo que quer viver e para onde é que está indo. Por que isso é importante?
Porque ao declarar publicamente, eu me comprometo com vocês. Ao declarar publicamente, eu me comprometo com a minha família. E eu quero fazer isso de novo, mais uma vez. É para onde eu estou indo. Compromisso. Você vai olhar para mim e falar, é para lá mesmo que você estava indo? Você falou que você estava indo para lá? É desse jeito que você está vivendo? É para lá que você está indo? Será que está combinando? É um problema isso daí. Aliás, aqueles que falam publicamente, aqueles que se expressam publicamente, aqueles que ensinam, eles sempre estão em dificuldades diante dos seus mais próximos, porque nós estamos sempre fazendo pronunciamentos públicos, e as pessoas mais próximas olham para nós, muitas vezes com aquela desconfiança de, será que ele acredita mesmo no que ele estava falando? Quando eu me assumo publicamente dizendo, é para lá que eu estou indo, eu estou me comprometendo com as pessoas, me comprometendo com a minha comunidade, me comprometendo com a minha relação de amigos, me comprometendo com a minha família. E é muito bom voltar para esse texto e fazer afirmações públicas de fé e propósito na vida. Quando a gente faz declarações públicas, a gente também ajuda as pessoas a se lembrarem e informa as pessoas o seguinte, olha, talvez você me conheça um pouquinho aqui, tem gente aqui que me conhece um pouco mais, a maioria de vocês me conhece muito pouco, a maioria de vocês alguns de vocês ouvem toda manhã lá, oi, eu sou o Alexandre Robles, eu tenho uma mensagem para você, sou eu mesmo que faço aquela brincadeira lá. Alguns de vocês nunca nem me viu, eu cheguei aqui, você nem me conhece, mas alguns sabem, alguns convivem um pouco mais comigo e sabem do que eu vivi, da minha história. E uma pessoa como eu, que já andou um bocadinho pela estrada e já tropeçou, e já teve que voltar, e já desandou, e já encontrou o caminho de novo, é muito bom, de vez em quando, parar e falar, é para lá que eu estou indo. Eu posso ter me perdido, e talvez você tenha me visto num momento em que eu peguei uma curva errada. Talvez você tenha me visto num momento em que eu tinha desviado, e você me viu numa situação diferente, complicada, ruim. Mas eu quero dizer, é para lá que eu estou indo. Eu creio nisso daqui. Eu creio nesse evangelho. Eu creio nessa espiritualidade que eu quero agora descrever para você, rapidamente, na expectativa de que ela também se torne na sua alma uma trilha a ser seguida. Na esperança de que você, ao me ouvir, consiga lembrar daqueles que ao seu lado já estão trilhando e estão deixando pegadas para você, e você diz, eu quero isso para mim também. Porque esse texto começa dizendo para nós uma das expressões mais lindas do Davi, um homem que foi rei em Israel, dos mais importantes de Israel. Aliás, na semana passada o pastor Renato falou sobre ele, vale a pena você ver no vídeo, se você ainda não assistiu a mensagem da semana passada. O Davi, um dos homens mais importantes de Israel, que era um rei, e que também era um pastor de ovelhas e que sabia muito bem do que acontecia no pasto e no cuidado dos animais, ele faz uma declaração extraordinária, poética, cheia de vida e com uma importância profunda espiritualmente. Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Numa outra tradução se diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por isso, inclusive por esta outra tradução, muitas vezes nós interpretamos esse texto e até ensinamos esse texto, correndo o risco de falar algo que ele não quer dizer. Porque esse texto não está dizendo, o Senhor é meu pastor e eu não vou ter falta de mais nada, ou nada mais vai me faltar na vida. O que esse texto está dizendo é, o Senhor é meu pastor e eu não tenho mais nenhuma falta nessa existência que me seja tão essencial, que Deus não seja capaz de suprir. O Senhor é meu pastor e eu não vou sentir falta de mais nada, nem daquilo que me falta, aliás, nem da parte que me falta. Vocês viram essa semana um videozinho? A falta, como é que é o vídeo que fala lá? A parte que me falta, é bonitinho. O Senhor é o meu pastor e nem aquilo que me falta vai me fazer falta essencialmente, vai me fazer falta na alma. Isso aqui é extraordinário. Eu queria dizer para vocês que eu quero chegar lá. Eu quero ter uma experiência com Deus que seja tão mais profunda do que a que eu tenho hoje, inclusive. Eu quero ter uma experiência com Deus tão satisfatória para a minha alma que eu possa declarar isso, que eu sobrevivo, que as coisas podem me faltar, mas eu sobrevivo, que eu posso não ter tudo o que eu quero ter, mas eu sobrevivo.
porque eu não vou mesmo ter tudo que eu quero ter, porque eu não vou conseguir completar todos os espaços da minha alma, mas eu quero ter em Deus e ter na minha relação com Deus uma fé tão simples, tão dependente, tão natural, tão íntima, que me faça declarar isso aqui. Tem um monte de coisa que eu não tenho na minha vida, mas não tem problema, porque o Senhor me basta. Eu não quero uma vida, e muito menos uma religiosidade tão vazia e tão tola, que fica indo a Deus, esperando que Ele faça tudo o que eu quero e realize todos os meus sonhos para eu ser feliz. Eu não quero isso. Para onde eu estou indo, e o que eu quero viver na minha vida, é uma experiência com Deus, que Ele me seja tão suficiente, que aquilo tudo que me falta, porque vai faltar, nele eu encontro a satisfação. Nele eu encontro o preenchimento. Eu quero ter a fé do profeta do Antigo Testamento, Abacuque, que dizia o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os campos não produzam alimento, eu confiarei no Deus da minha salvação. Eu quero ter a fé do ainda que. Eu não quero mais ter a vida, eu não quero mais ter a alma, eu não quero ter mais a declaração, eu não quero mais ter o olhar do só quando. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando isso acontecer, vai ser completo. Quando. Eu quero ter a alma, eu quero ter o olhar, eu quero ter a fé, eu quero ter o coração do ainda que. Ainda que. Ainda que eu não tenha. Ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte. Como esse próprio texto vai nos dizer aqui na frente. Ainda que. Para alguns de nós, esse caminho pode acontecer com as perdas. Comigo foi assim. Eu sou um camarada sonhador demais e teimoso demais para fazer entregas a Deus tão facilmente. E aí eu tive que viver histórias na minha vida que me fizeram perder coisas, me fizeram perder situações e perder realidades. Para que eu pudesse chegar o mais próximo possível dessa experiência e ainda desejá-la muito mais na minha vida e dizer, muitas coisas que eu perdi, elas não eram fundamentais mesmo. Muitas realidades que escaparam pelas minhas mãos e que ficaram para trás, eu não preciso realmente delas, porque é o Senhor quem me basta. E nem de tudo isso que já passou, eu sentirei falta fundamental, porque é o Senhor quem me basta. Alguns de nós, mais disponíveis, mais corajosos, mais espirituais, eu sei lá o quê, alguns de nós têm a condição de dizer o que esse salmo está dizendo enquanto ainda têm aquilo que tanto amam. São aqueles que, quando ouvem essa mensagem, olham para a sua vida e dizem, eu estou agora satisfeito, eu tenho a meu trabalho, eu estou agora com a minha família, eu tenho a minha casa. Então eu vou fazer uma oração essa noite dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor, para que no caso de eu não ter o que eu tenho hoje, eu sobreviva, que a minha esperança não esteja no que eu tenho agora. Isso é muito difícil de fazer. É muito mais fácil a gente abrir mão daquilo que perdeu. E você pode achar um contrassenso, abrir mão do que perdeu, claro que é importante, porque muitas vezes nós não abrimos mão do que perdemos. E o que perdemos passa a nos perseguir o resto da vida, como lembrança e fantasma. Mas abrir mão do que se perde, a gente uma hora ou outra amadurece para a vida e aceita. Agora, olhar para a vida que a gente tem e dizer, eu estou profissionalmente adequado, financeiramente estou suprido, a minha família está andando, as grandes preocupações com os filhos eu ainda não as tenho. Está tudo assim ordenado. Fazer essa oração e dizer, o Senhor é o meu pastor. E isso tudo aqui é apenas um acessório, um suplemento da existência, mas o Senhor é o meu pastor fundamentalmente. E por que é importante a gente dizer isso, especialmente quando a gente tem? Porque enquanto a gente não faz isso, a gente passa a vida com medo de perder. Enquanto a gente não chama o Senhor de o nosso Senhor, a gente corre o grande risco de viver a vida inteira com medo de perder aquilo
porque já está bom. Sabe por que é importante a gente orar entregando a Deus que Ele seja o Senhor da nossa vida desse jeito, enquanto a gente tem? Sabe por que é tão importante fazer isso? Porque eu não sei você, mas muitos de nós vivem essa experiência de olhar para o lado e sentir alguma coisa na alma pesando. Um desassossego, um cansaço, um abatimento, uma falta que não sabe o nome. Daí olha para o lado e fala, o que não está faltando nada? Está tudo bem. Está tudo bem. As coisas estão relativamente boas. O que é que está fazendo falta? Enquanto eu não chamar o Senhor de pastor da minha alma, não importa o que eu tenha, eu ainda vou continuar sentindo faltas tão fundamentais que eu não vou conseguir desfrutar em paz daquilo que eu tenho. Eu quero chegar lá. Eu quero viver essa experiência do Senhor, que é o pastor, e que me faz viver a vida sem carências tão profundas, sem faltas tão essenciais, mas convivendo com aquilo que me falta, sem desespero e em paz por aquilo que eu já tenho. Eu quero conseguir dizer isso, eu quero. Eu quero poder dizer assim, Senhor, o que eu perdi, quem já saiu da minha vida, as histórias que eu vivi, elas não me fazem a falta que o Senhor me faria se não estivesse comigo. Eu quero. Eu quero viver a experiência que o Davi está vivendo aqui, quero chegar nessa experiência que ele descreve no segmento desse texto, e quero viver isso na minha vida, embora eu conheça eu já tenha passado por experiências que me afastaram tanto disso aqui, mas é para lá que eu estou indo, é o que eu quero viver na minha vida. E eu quero descrever a minha vida, eu quero que a minha alma leia o mundo a partir dessa declaração de Davi, no segmento desse texto, que diz o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, e então Ele restaura-me o vigor. É interessante que, na maneira como esse salmo foi escrito, existe um paralelismo, isso é muito comum no texto hebraico, que é o texto usado no Antigo Testamento, em que a gente vê aqui Davi repetindo a mesma ideia com outras palavras. Ele diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Essas duas declarações querem dizer a mesma coisa para o que o Davi está descrevendo aqui. Ele me coloca em verdes pastagens e me faz repousar e beber de águas tranquilas, e Ele prepara para mim um banquete na presença dos meus inimigos. Antes que você pense que isso aqui, esse texto do banquete na frente dos seus inimigos, seja um texto que incentive você a acreditar numa certa vingança gospel, alguma coisa que diz assim: você está vendo só, você não me apoiou, não me ajudou, agora você vai ver, eu vou comer na sua frente o que Deus está me dando, aleluia, glória a Deus. Antes que você acredite nisso, o que esse texto está falando, nas duas maneiras e nas duas descrições que ele apresenta, é que ele está falando o seguinte: assim como uma ovelha, e o Davi conhecia muito bem esse cenário, ele fala assim: assim como as ovelhas, ele é o meu pastor, eu sou uma ovelha. Assim como eu, pastor, sei fazer com as ovelhas, ele também sabe fazer comigo. E o que o pastor faz com as ovelhas no pasto? Ele faz com que as ovelhas fiquem repousando nos gramados verdinhos, à margem dos rios, para repousarem, para restaurarem vigor, para se alimentarem. Agora, como é que isso é possível? Isso é possível porque a figura do pastor é tão presente no meio do rebanho, que o rebanho consegue repousar naquela margem verde de grama e debruçar-se no rio para beber água e refrescar-se, sem medo de ser atacado pelos lobos, porque ela sabe que o pastor está ali presente. O cenário aqui é de conflito. Por que os pastores eram tão e são tão importantes para os rebanhos no campo? Por causa dos perigos. Um rebanho posicionado às margens da água está estrategicamente no momento mais fácil para ser presa dos grandes animais, dos lobos. Coisa mais fácil. Aquele animalzinho ali, frágil, vulnerável, se debruçando para beber água, se alimentando e deitando na grama.
É a hora certa para os lobos atacarem. Trata-se de perigo, trata-se de conflito. Preparas para mim uma mesa à frente dos meus inimigos? O que o texto está dizendo é o seguinte: você tem um monte de gente querendo te pegar, seus inimigos armados, prontos para te pegar, e de repente alguém coloca uma mesa para você comer na frente deles. Quem vai comer em paz? Vai se sentar, virar de costas para eles, comer? É conflito. Davi é um homem de conflito, Davi é um homem de realismo. Ele sabe como é a minha vida e como é a sua vida, ele sabe como vai ser amanhã o seu dia. Amanhã é dia de conflito, você vai pagar boleto, conflito, você vai pagar cartão de crédito amanhã. Eu vou, não sei você. Conflito. Você vai enfrentar dificuldades essa semana, os próximos dias da sua vida inteira. Conflito. Como é que eu posso viver em paz num mundo em conflito? Somente quando eu acredito que eu tenho um pastor que me protege e que faz com que eu viva essa experiência de descanso, refrigério e repouso, e a nutrição e a alimentação, a despeito de todos os perigos que eu esteja vivendo, de todos os riscos que a vida traz, de todos os problemas que nós vamos viver. É para lá que eu estou indo. Eu quero viver uma espiritualidade que me ajude a sobreviver aos desafios mais difíceis, às lutas mais difíceis, com a paz e a tranquilidade de quem sabe que está sendo alimentado na alma e na vida pelo Deus que é pastor. Sabe o que eu quero? Pode parecer loucura para quem me conhece um pouco mais já, mas eu quero conseguir enfrentar os meus problemas da vida sem perder a paciência e a calma, sem me desesperar e sem me enervar. Mas eu quero ter condições de respirar fundo na hora do perigo e dizer o seguinte: eu não sei o que vai dar agora, mas eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para me guardar e me levar até o fim. Eu não sei o que podem me tirar, mas eu creio que aquilo que eu sou e quem eu sou de modo mais profundo, ninguém pode tirar, porque eu pertenço a um pastor que cuida de mim e da minha alma e da minha vida. Eu quero ter a fé de quem não perde o controle na hora do perigo, da situação e do problema. Eu quero ter a fé de quem não se desestrutura. Eu quero ter a fé e eu quero ter a experiência de quem não pede as estribeiras, de quem não toma decisões impulsivas, de quem consegue respirar fundo, sentar, aquietar e dizer: eu sei que Deus tem alguma coisa. Eu sei que alguma coisa vai acontecer, porque eu sei que Ele cuida de mim como um pastor cuida das ovelhas enquanto elas estão se alimentando à beira dos riachos. Porque eu sei que eu posso comer em paz da minha mesa, que não importa quais sejam os perigos que eu vou enfrentar, eu posso comer. Sabe a fé? Sabe para onde eu estou indo? Eu quero ter a fé de quem sabe que a casa está caindo, mas tem coragem de fazer uma boa refeição em paz com as pessoas que ama. Não vai dar problema mesmo? Não vai ter difícil essa semana? Pode te dar um conselho? Vai comer pizza hoje à noite. Não vai ser difícil mesmo. Tem alguma coisa na sua semana que ou é Deus ou é Deus? Por que você não vai? Por que a gente não consegue desfrutar de uma mesa, mesmo quando os perigos estão ao nosso redor? Ah, como eu quero isso. Meu Deus, quantas vezes eu já me perdi, quantas vezes eu já... Eu estou indo para lá. A gente pode se encontrar aí no meio do caminho, eu estou indo para lá. Eu quero isso daqui. E eu gosto muito de um outro texto, de um outro momento desse texto, que o Davi faz um outro paralelismo em que ele vai falar para a gente, assim como
O Senhor é meu pastor, e mesmo que me falte, nada falte, mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, Ele estará comigo. O Senhor é o meu pastor e prepara para mim uma mesa, assim como me coloca para desfrutar do pasto verdejante à beira das águas. Também, um outro paralelismo é ele falar assim: tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. E por isso eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe o que eu quero na minha vida? Ter a experiência que o Davi descreve aqui, de uma vida guiada por Deus. Uma vida conduzida pela ação discreta do Espírito Santo no nosso coração. Sabe o que eu quero e para onde eu estou indo? Um dia eu quero ter cada vez mais isso na minha vida. Eu quero perceber Deus dirigindo como um pastor dirige as ovelhas com o cajado e a vara. Dizem algumas pessoas que isso aqui é uma poesia para falar para a gente que é o Senhor conduzindo com o cajado que mostra o caminho e vai acolhendo e dando a direção, e a vara que corrige a ovelha quando ela não está indo no caminho certo. Eu quero viver a fé e a experiência com um Deus que me guia, que faz com que eu tenha a sensação e a experiência de perceber a sua bondade e a sua fidelidade me acompanhando todos os dias da minha vida. O que eu quero é viver a experiência de fé. Eu quero que a minha alma saiba que todos os dias Deus está me conduzindo como esse pastor conduz o seu rebanho de modo tão discreto e tão presente. Como essa sensação que eu tenho de que bondade e fidelidade me acompanham. Eu quero ser guiado por Deus. Sabe o que eu quero? Eu quero ter a experiência de acordar pelas manhãs e saber que o Deus a quem eu celebro na comunidade cristã aos domingos, Ele não é o Deus do meu pastor, Ele é o Deus da minha alma, que Ele vai falar comigo quando eu estiver longe da minha comunidade de fé, que eu vou estar no meu dia a dia, que amanhã cedo eu posso ouvir esse Senhor me conduzindo, esse Senhor me guiando, me mostrando o caminho, me mostrando a direção, e fazendo comigo esta transformação interior, que também é fruto de um conflito interior e pessoal muito profundo, porque a presença de Deus e o guiar de Deus entra em confronto com a minha própria vontade, com o meu próprio pensamento, com as minhas próprias ideias, com o meu próprio jeito de pensar a vida. A bondade e a fidelidade do Senhor são como cajado e vara conduzindo pelo caminho de modo sutil na minha alma e me dizendo assim: esse caminho não, esse caminho sim. Agora não é hora de falar, agora você tem que conversar. Agora é melhor você se controlar, agora você é bom caminhar em frente. Eu quero ser guiado por Deus. Eu quero ser guiado por Deus. Deus vai nos guiar através da sua palavra. É por isso que o Davi vai terminar dizendo: e eu habitarei, ou eu voltarei à casa do Senhor, eu voltarei à presença do Senhor, enquanto eu viver. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero que Deus se faça presente na minha vida. Eu não quero uma religiosidade de final de semana. Eu não quero uma celebração, um culto, uma missa em que eu cumpra um protocolo religioso para depois eu chegar no resto da minha semana dizendo: eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu não quero estar num ambiente cristão, num culto, numa celebração, seja onde for, para agradar algum parente, para agradar alguém que me pede, para cumprir um protocolo familiar ou social. Eu não quero. Sabe para onde eu estou indo? Eu estou buscando, eu quero viver uma experiência da condução de Deus com sua presença na minha vida todos os dias. Quero levar Deus comigo na minha alma e não deixá-lo num lugar sagrado. Eu quero.
quero aprender a ver a vida com os olhares espirituais. Eu quero discernir. Quero ter discernimento. Sabe o que eu quero? Eu quero ser capaz de me encontrar com pessoas e perceber se eu estou me envolvendo demais com alguém que eu não deveria me envolver. Eu quero esse discernimento. Quero tentar entender se eu devo ir naquele lugar ou não. Eu quero. Quero ter um olhar espiritual para a vida. Sabe o que eu quero? Eu quero olhar para a vida do jeito que ela é, para esse mundo maravilhoso que nos rodeia. Eu quero olhar para a natureza, para a cultura, para a arte, para a música, para o entretenimento. Eu quero olhar para o momento de distração, para a brincadeira, para a leveza da vida. Eu quero olhar para todos os momentos da minha vida e construir pontes espirituais. Sabe o que eu quero fazer? Quero olhar para a vida e dizer, isso aqui combina com Deus, isso aqui não combina. Isso aqui combina com a vida, isso aqui combina com o mundo, isso aqui me ensinou agora. Olha o que eu acabei de ver. Olha o que eu aprendi com esta abstração, com este lapso de descuido em que eu deixei a agenda e a urgência para olhar para o horizonte. Olha que loucura! E eu vi algo que encheu a minha alma de significado. Eu quero ver. Eu não quero passar pela vida não discernindo as realidades, não observando a presença de Deus em cada detalhe. Eu quero ser conduzido pelo Senhor de tal maneira que eu vou estar vivendo aqui, vou andar com as pessoas, eu vou amanhã para algum lugar, eu vou para uma fila, nem fila de banco que ninguém mais vai, né? Mas eu vou para algum lugar, eu vou andar pelas ruas, vou fazer alguma coisa, eu vou fazer a minha academia, eu vou sair para comer com alguém, eu vou para entrar na comunidade, eu vou me encontrar com a minha família, eu vou fazer alguma coisa. O que eu quero é ter a alma atenta. Porque eu tenho um Deus, esse Deus de Davi aqui, é para lá que eu estou indo, eu não sei, eu estou indo, eu quero lá. Eu tenho um Deus que o Davi acreditou, ele me prometeu me conduzir todos os dias da minha vida enquanto eu viver. Eu sei que tudo o que acontece na minha vida, no meu dia, é uma oportunidade do Espírito me conduzir. Eu quero viver atento. Eu quero viver atento. Eu quero construir pontes espirituais com tudo que me cerca. Eu quero uma espiritualidade que saia das portas do templo religioso. Eu quero uma espiritualidade que se sirva de tudo que a vida tem para oferecer, de toda a cultura, de toda a música, de toda a literatura, de cada detalhe da existência, e em cada detalhe eu quero ver a condução de Deus. De modo que um livro infantil vai trazer Deus para a minha alma, de modo que um programa de televisão, de modo que um filme, uma música, vai me fazer perceber a sutil condução de Deus. Porque o Deus de Davi, o pastor, é aquele que nos guia, nos conduz e nos faz viver na sua presença todos os dias da nossa vida enquanto vivemos. Sabe, um dos maiores crimes do pensamento religioso é o desperdício. A religião desperdiça a cultura, o pensamento religioso, retrógrado, desperdiça a arte, desperdiça a conversa, desperdiça a amizade, desperdiça a família, desperdiça a rua, desperdiça o caminho, desperdiça a natureza. Se fecha, se engessa, se prende, chama de sagrado o que é apenas liturgia humana e deixa de tratar como sagrado a vida de Deus em todos os detalhes. Eu quero ser conduzido pelo pastor todos os dias. Sabe para onde eu estou indo? Eu estou indo para uma vida na expectativa de que, acabando a nossa celebração, ou enquanto ela está acontecendo ainda, mas a partir dela e de tudo que vai acontecer, eu esteja com meu coração atento, percebendo, olha Deus me comunicando, olha Deus me falando, olha o que eu tenho que fazer, olha para onde eu vou. Agora, é óbvio que para chegar onde eu estou falando aqui, para viver isso, para buscar isso aqui, eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que eu chamo de Deus na minha vida, para que o Senhor seja o meu pastor e eu não sinta falta de mais nada e relativize todas as coisas na minha existência. Eu tenho que abrir mão de tantos desejos vaidosos e tolos que têm a ver com o meu reconhecimento, com o meu consumo, com a minha posição social.
E eu tenho que declarar, o Senhor é meu pastor, e eu não vou ter mais falta de nada disso que me aprisiona na existência. Para viver isso aqui, eu tenho que acreditar que Deus me conduz e me alimenta mesmo no meio do conflito, da dificuldade e da luta. Que Ele não precisa resolver todos os meus problemas para que eu me satisfaça nessa existência, mas porque eu posso comer essa noite em paz, porque eu sei em quem eu tenho crido e Ele cuida de mim. E para chegar lá, eu preciso, para ser conduzido por Deus, eu preciso deixar Ele confrontar a minha vontade e o meu desejo. Preciso ler as Escrituras como quem diz, pode me mudar. Porque se eu ler a Bíblia como quem diz, concorde comigo, a única coisa que eu posso ser na vida é um bom moralista religioso, hipócrita, falso e mentiroso. Agora, que bom será se eu abrir os meus ouvidos e atender para a voz confrontadora do Espírito, a voz sutil de quem me conduz e me guia. Porque para me conduzir, Ele vai me contrariar. Para me conduzir, Ele vai dizer, sai desse caminho. Para me conduzir, Ele vai dizer, larga essa pessoa. Não para mim, Ele não vai pedir isso. Para me conduzir, Ele vai dizer, não feche esse negócio. Para me conduzir, Ele vai dizer, fica quieto. É vara e cajado. Mas eu quero. Eu dou muito trabalho para Deus, não sei você, mas eu dou, bacana. Muito trabalho para Deus. Mas eu quero. Eu quero. É para lá que eu estou indo. E eu convido você essa noite a orar dizendo, eu também quero. Eu também vou para lá. Vamos orar assim? Ore a Deus, chame Deus de seu Senhor e seu pastor, entrega a Ele tudo de bom que lhe acontece hoje, para que você não tenha medo de perder. E abra mão do que já acabou, sem resignação, dizendo, acabou, eu não preciso disso de novo para viver, não. Em nome de Jesus, faça isso na sua alma. Diga para você mesmo o seguinte, essa noite eu vou terminar esse culto pensando em Deus, pensando na cruz e na ressurreição. Essa noite eu vou celebrar a ceia e eu não quero saber dos problemas que eu tenho para resolver essa semana. Não me importam os inimigos da existência que me aguardam. Eu sei quem é o meu pastor. Eu vou comer em paz essa noite. Eu vou comer em paz para receber vigor na minha alma. E diga, Senhor, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, desse modo sutil, mas eu quero ouvir o Senhor. Talvez você venha aqui já, alguns domingos, algum tempo, convidado por alguém, você vem aqui com alguém, e você sempre olha para o que está acontecendo e diz, eu gosto. Esse seu amigo, essa sua amiga, esse seu parente que te traz, te faz um bem danado. E você está gostando, está confortável, está bacana, mas eu queria dizer para você que tem mais de Deus para você. Talvez essa noite você tenha que dizer assim, Deus, eu não quero mais que o Senhor seja o Deus da minha mulher, do meu marido, da minha mãe, do meu filho, dos meus amigos. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Guia a minha alma, eu quero ouvir a sua voz amanhã, hoje, daqui a pouco e todos os dias. Eu quero enxergar o mundo como eu ouvi, eu quero ver. Eu quero para mim, entregue a sua vida a Jesus Cristo essa noite, dizendo, eu não quero que o Senhor seja o Deus dos meus pais, nem da minha história familiar, nem do bom nome da minha família, nem da tradição religiosa que eu tenho. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Você tem visto Deus fazer coisas na vida de algumas pessoas e diz assim, nossa, você é assim com Deus, né? Diga para você mesmo agora, eu quero ser assim com o Senhor. Eu quero que o Senhor seja o pastor da minha vida. E se você estiver fazendo essa oração a Deus agora enquanto eu falo, Ele está recolhendo a sua oração
e tocando a sua alma e mudando o seu olhar e te dando uma experiência de transformação e novo nascimento em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por sua palavra. Obrigado pela condução do seu Espírito. Obrigado porque o Senhor é um Deus de recomeços. Obrigado porque o Senhor nos deixa começar de novo e o Senhor nos lembra para onde estamos indo. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. E obrigado porque o seu Espírito fala conosco. O Senhor é o nosso pastor. Em nome de Jesus, nós oramos essa noite agradecidos para a sua glória e para o nosso bem. Amém.